Amém? Quem for ao retiro que está aqui presente, levanta a mão. Dificilmente você vai ao retiro e deixa ele vir à igreja, né? Mas tem que dar o nome para o pastor, porque não dá para todo mundo. Nós ainda estamos, né, na pandemia, então nós estamos com aquela separação necessária, aqueles cuidados todos. O retiro foi uma bênção. Muitas coisas maravilhosas aconteceram. O lugar era muito lindo, né? Grande, espaçoso, muito bem organizado, ventilado, mas tinha bastante atividade para nossas crianças. Nossa pastora Beth preparou essa parte, junto com as outras irmãs que estão dando aula. Eu não posso falar todo mundo, né? Foi uma bênção. As crianças só têm um pedido: quando é que vem o próximo retiro? Se a gente explica que é o ano que vem, eles falam que não é possível, que não tenha mais um retiro, e nós temos que fazer isso. Mas em todos os momentos foi muito legal a comunhão, o amor, o carinho, e sobretudo a presença de Deus. Nosso irmão Marcos recebeu de Deus mais 2 louvores, já cantamos um hoje, vamos cantar no final de novo, tem mais um já pronto, que já cantamos lá, mas estamos ensaiando para sair melhor aqui, né? Foi uma bênção. O tema do nosso retiro era fé com ousadia. Nós recebemos esse ano de 2021 uma palavra de Deus, como sempre temos recebido, né? Cada ano Deus dá a sua palavra e um norte para a nossa vida, é uma prioridade para o que temos que fazer. Esse ano foram 3 palavras que se completam, de certa maneira. De certa maneira não, se completam, né? A primeira delas é: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Para que você prossiga para o alvo, é necessário que você tire o peso das coisas que para trás ficam. Talvez você não esqueça. Talvez leve até um tempinho para você esquecer. Mas você pode tirar muito bem o peso. É isso que o apóstolo Paulo diz para Efésios. Deixa o que passou para lá. Às vezes nós vamos tentar resolver o que já acabou, o que passou, e a gente fica prisioneiro daquele problema o resto da vida. Está bem? A segunda palavra é trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essa palavra é trazer à sua memória o poder de Deus em sua vida, amém? O que Ele já fez na sua vida, o que Ele faz na vida de outros e fará na sua também. Então, as palavras de Deus, elas caminham, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, trago à minha memória o que me dá esperança e prossigo para o alvo, pela soberana vocação de Cristo, amém? Fé com ousadia. Lá nós aprendemos, né, que a nossa perspectiva inicial sobre o nosso problema, qualquer que seja, a nossa perspectiva inicial sobre o problema, sem desprezá-lo, sem desespero também, sem precipitação, com foco e com fé, determina a nossa fé e ousadia na hora da solução. Porque às vezes nós somos abalroados, né? Situações acontecem em nossa vida que não esperávamos. Às vezes até fruto de atitudes erradas nossas, mesmo. Outras, circunstâncias adversas que surgem. Outras, as aflições desse mundo. E não é muito fácil quando nós somos surpreendidos, muitas vezes, com esses problemas. E nessa hora, nós precisamos manter a fé. A maneira como nós encaramos isso, sem precipitação, sem desespero, sem medo, sem angústia, sem nenhuma maluquice, é que determina a parte que você vai ter que tomar na hora do confronto. Normalmente o confronto ele tem uma hora. Ele começa com um desafio e acaba com um confronto. Isso não é só a igreja, não. Não é só espiritual, não. A vida toda é assim, amém? Amém? Primeiro vem um desafio. E depois vem a solução, o confronto. A maneira como você encara o desafio já determina se na hora do confronto você vai ter fé e ousadia. A gente não pode deixar para ter fé e ousadia na hora final do confronto. Nós temos que determinar a nossa fé e a nossa ousadia já sob a nossa perspectiva. Eu tenho um problema, não sei como resolver, mas eu sei que Deus vai me ajudar. Amém? É essa a perspectiva. Com o tempo, Deus vai te mostrar o que fazer. E nessa hora, você tem também um desafio, né? De colocar em prática, amém? Mas uma coisa nós sabemos, né? Sempre na hora da solução do confronto, há uma intervenção especial de Deus, amém? Amém?
Às vezes nós só registramos o confronto. Às vezes nós só registramos a intervenção especial de Deus. Mas há todo um processo caminhando. Qualquer, olha o desafio do pastor. Qualquer passagem na Bíblia que você encontrar de alguém tendo uma atitude de fé com ousadia, se você parar para pensar, você for olhando para trás, você vai ver que as atitudes dessa pessoa, ao tomar conhecimento do problema, a fé que eles tiveram, os conduziu até esse dia. Mas nem sempre é suficiente, é necessário uma intervenção especial de Deus, amém? Isso também você vai encontrar toda hora. Fala para o seu irmão, meu irmão, Deus é maravilhoso. Fala. Mas nós temos que confiar nisso. Um dos maiores exemplos, e lá no Retiro nós falamos um dia sobre isso, né? Um dos maiores exemplos bíblicos de fé com ousadia é Davi com Golias, amém? Tem gente que nunca veio à igreja, nunca leu a Bíblia e sabe dessa história. Sabe que Davi chegou e acertou uma pedrada na cabeça do gigante, e o gigante caiu, venceu. Parece que foi assim. Davi viu o gigante, foi lá e deu uma pedrada no gigante. Não foi assim, não. Davi, a Bíblia conta que ele estava indo levar comida para os seus irmãos. O contexto, as pessoas sabem. Eu vou repetir aqui rapidinho, né? O gigante, Golias, o nome dele, ele fazia parte do povo dos filisteus, que era inimigo do povo hebreu. Então, eles foram entrar em guerra, um confronto lá. E aí, naquela época, havia essa possibilidade. Os filisteus falaram, olha, em vez da gente lutar aqui, todo mundo morrer uma opção, eu trago aqui o meu campeão, você traz o seu, eles lutam. Quem ganhar, ganhou a guerra e o outro escravo de quem perdeu. E aí eles trouxeram o tal Golias, aquele gigante, né? E o povo hebreu levou um susto, né? E ficou todo acuado, escondido, né? Perspectiva errada. Perspectiva errada. Nessa hora chega Davi para dar comida para os seus irmãos, que eles eram soldados, né? E aí ele chega, quando ele chega, ele se depara com aquele gigante. Davi se assustou igual todo mundo, não é possível que ele não olhasse para aquele gigante e não... Meu Deus, de onde surgiu esse homem? Né? Mas ele teve a perspectiva certa. A primeira coisa que ele falou assim, ué, quem é esse sujeito que está desafiando o povo de Deus? Perceberam a perspectiva, o que é perspectiva? Ele não olhou para o tamanho do gigante, ele olhou, ele viu. Ele não colocou a sua mente nas dificuldades. Ele viu todas as dificuldades, mas ele colocou a sua mente e o seu coração em quem? No Senhor. Isso não é fé? Isso não é fé com ousadia? Porque, como é que Deus vai fazer isso aqui essa hora? E ele fez isso. Os irmãos dele brigaram com ele, era um rapazinho, né? Os irmãos dele, cala a boca, seu folgado, né? Está na Bíblia, eu estou aqui falando para ganhar tempo. Ele podia ter ficado discutindo com os irmãos, dizendo que os irmãos que eram covardes, que os irmãos perseguiam ele, mas sabe o que ele fez? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele tirou o peso daquilo. Então ele vai e procura o rei Saul, porque o rei Saul é que tinha que autorizar a batalha. Parece, quando você não conhece bem a passagem, parece que Davi viu o gigante, pegou uma pedra e tacou nele. Não foi não, ele foi se organizando, olha o foco. Viu o problema, não sabia a solução, mas ele sabia que Deus poderia resolver aquele problema, e ele estava disposto e com fé de seguir a orientação de Deus. Então o primeiro passo era falar com o rei Saul, que era o trâmite lá da guerra. Não pode um cara subir lá e lutar em nome do povo sem o rei permitir. Então ele vai no rei. Às vezes você nunca pensou nisso. Quando nós temos um problema, nós temos que enfrentar esse problema com a perspectiva de fé. Mas nós temos que ter foco. De qualquer maneira, às vezes algumas pessoas até, apesar de terem fé, elas atrapalham a sua vida e escandalizam até outras por atitudes intempestivas, sem nenhum equilíbrio. A fé realmente é loucura para quem não crê. Mas fé não é loucura para o que crê, amém? Então ele vai no caminho certo. Como é que Davi ia destruir esse Golias? Ele não sabia. Ele não sabia, que ele devia estar orando. Aí ele vai falar com o rei, fala, rei, olha só, eu estou disposto a enfrentar esse gigante. Ó, estou disposto. Fé com ousadia. O rei Saul não perguntou para ele como ele devia enfrentar. O rei Saul falou com ele assim, olha só, não dá. Olha, o que é isso, rapaz? Tu é um rapazinho.
O gigante descreve gigante, com aquela armadura gigantesca, né? Mais uma vez, Davi não para no obstáculo. Ele prossegue para o alvo. E ele fala para o rei, ó só, rei, você está enganado. Eu não sou assim tão infantil, não. Porque eu sou pastor de ovelhas e um dia um lobo lá veio, um urso veio e eu ataquei o urso e matei. Uma outra vez veio um leão, que já estava com a minha ovelha na boca, eu pulei em cima dele, arranquei a ovelha da boca e ele venceu. O que Davi está fazendo? O segundo passo, trazendo à memória o que me dá esperança. O que ele diz para o rei é o seguinte, ó, rei, Deus estava comigo quando eu tive uma dificuldade com um urso, outro com um leão. Tu acha que não vai estar comigo com esse gigante? É ou não é fé com ousadia? É ou não é? É assim que vai. A perspectiva permanece. Como é que ele ia destruir? Não sabe. Aí o rei dá uma armadura para ele. Ele falou, não, essa armadura, ele botou a armadura, falou, não funcionou. Então, a Bíblia descreve que Davi sai e vai até o riacho. Davi era de uma tribo, da tribo de Davi, eles tinham como arma aquele estilingue, aquela coisa, né? De jogar pedra. Era uma arma letal. Então ele pensa, a melhor arma que eu tenho é essa. Então ele vai até o riacho e escolhe 5 pedras. Veja quantas atitudes Davi tomou antes de se jogar contra o gigante. Prestaram atenção? É isso, você tem que ter fé, ousadia e permanecer no foco até a hora que Deus falar. Então ele se armou direitinho, botou no alforge. É porque a gente lê essa história, parece que Davi se levantou, de repente está com uma pedra. Não foi, não. Ele foi passo a passo organizando. Muitas vezes o demônio não pode contigo, mas ele te engana. Ele te provoca e você vai. De qualquer jeito. E aí ele pode vencer. Outras vezes ele te provoca e te amedronta. E como você não vê uma solução imediata, você foge. Ele venceu também. Davi, então, está fazendo tudo que tem que fazer. Aí pega as 5 pedras. Eu fico pensando, vocês sabem que a história, ele acertou uma, não acertou? Por que ele pegou 5? Bastava uma, por que ele pegou 5? Porque ele não sabia se uma ia ser suficiente. E ele tinha decidido não desistir. Se não acerta uma, ainda tem a segunda, se não acerta a segunda, ainda tem a terceira. Vocês vão vendo, quando a gente luta, e aí não precisa ser uma luta corporal, né? Muitas vezes não precisa ser, você tem que estar determinado a lutar até o fim, amém? Fé e ousadia. E aí, enfim, chega a hora. E ele vai enfrentar o gigante. Rapaz, o gigante acaba com ele. Aquela guerra de nervo, né? O gigante fala assim, o que vocês estão pensando? Quando o Davi vai representando, pensando que eu sou um cão, me mandar um porcaria desse aí. Quer dizer, ele vai tentando humilhar Davi, diminuir Davi. Davi não aceita. E também não aceita provocações e sai correndo na direção dele, não. A arma de Davi já estava definida. Era aquele estilingue lá, o nome não sei, com a pedra. Ele tinha escolhido as melhores pedras. Então, ele resiste. E nessa hora, aí sim, ao confronto. E aí, aquilo que eu digo, que nessa hora, na fé com ousadia, você vai caminhando e é uma intervenção de Deus, né? Porque eu já vi, vocês devem saber também, os filisteus naquela época, o elmo deles, né, o capacete deles, eles ocupavam a cabeça toda, tinha assim, perto da sobrancelha, acabava assim, aí fazia uma curva aqui para cima da bochecha assim, ficava só o nariz de fora, né? Então, o único lugar onde uma pedra poderia penetrar era aqui, entre o elmo e o nariz. E eu fico pensando, se Davi tivesse pego uma porção de pedra de qualquer maneira, a pedra ia entrar ali? Se ele pega uma pedra grande, entrava? Então, eu estou explicando para vocês que você tem que ter fé, tem que ter ousadia, mas você tem que se preparar para esse tipo de luta. E aí o gigante parte de lá, ele manda de cá, né? Aí é que eu digo a intervenção divina, né? Rapaz, Davi, um rapaz ainda novo, né? Distante, mais ou menos distante ainda do gigante. Ele manda aquela pedra, a pedra cai justamente no único lugar possível e imaginável e derruba o gigante. Posso te dizer? É a intervenção divina. Se tu botasse Davi ali com 100 pedras e um alvo desse tamanho, ele ia jogar as 100 e não acertar nenhuma. Por mais que ele fosse bom.
Ainda mais um alvo em movimento, um homem daquele tamanho. Então, aí ele cai. Aí você fala, mas que maravilha, ele teve fé com ousadia. Teve, mas vocês observaram o processo? A fé com ousadia, ela começa a tua perspectiva do problema, sem desequilíbrio, mas com ousadia. E outra coisa, a nossa determinação, ela move o coração de Deus e nos prepara para receber o milagre, a vitória. A determinação de Davi de lutar contra aquele gigante, porque aquele gigante estava afrontando o povo de Deus, moveu o coração de Deus. Tem pessoas, sabe, que acham que já que Deus pode tudo, e estão absolutamente certas, você não precisa fazer nada. Essas pessoas estão enganadas. Deus nos criou para que tivéssemos um relacionamento com Ele, amém? Deus te dá o livre-arbítrio para você escolher esse relacionamento. É preciso que você utilize isso. Deus gosta disso. Deus te criou porque te ama. Fala, Deus te ama. Agora pensa numa pessoa que tu ama muito. Tu gostaria que essa pessoa ficasse num lugar longe de você? Só faz aquilo que tu manda? Você não gostaria dela conversar contigo? Dela pegar sua opinião? Dela pedir ajuda? Deus é assim. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tem muita coisa na nossa vida que é fruto dessa criação. Infelizmente, o pecado veio habitar e distorceu uma grande parte disso. Mas a nossa atitude de fé, com ousadia, agrada ao Senhor, move o seu coração e determina o tamanho da vitória. Às vezes, nós até vencemos, mas não era bem essa vitória que Deus tinha planejado para a gente, não. Às vezes a graça de Deus, né, maravilhosa, ela cantamos aqui, né, ela interfere ali. Mas quando nós buscamos em Deus fé, com ousadia, temos a perspectiva do problema, a nossa vitória é cachapante, como se diz, né? Isso acontece sempre, como aconteceu com Davi. Aconteceu com Jacó. Jacó, ele foi um dos patriarcas, ele tinha um irmão, Esaú, e ele, naquela época, ele era irmão gêmeo, mas o irmão, não sei, parece que nasceu primeiro, saiu primeiro, não sei, ele era o primogênito e Jacó não era. O primogênito recebia a herança espiritual e natural. O Esaú nasceu um cara grandão, fortão, ruivo, cabeludão, né? Típica pessoa líder daquela época, porque o líder de uma tribo ele tinha que lutar e fazer. Já Jacó era franzino. Mas Jacó, apesar de não ter a postura física, ele tinha a postura espiritual certa. Então ele vai, a história é longa, não vou contar, ele vai e surrupia a bênção do irmão. E aí o irmão quer matar, ele tem que fugir, então ele vai embora. Vai embora. E passa muitos anos fora. E lá ele percebe a precipitação que teve, apesar de querer a primogenitura. E ele então constitui família, fica rico e quer voltar para a terra dele. Então ele reúne tinha um montão de filhos e tal, reúne todo mundo, a família, e vem na direção da terra prometida. Então ele vai imaginando, eu já não vejo meu irmão há tantos anos, eu não sei se ele está com raiva de mim, se ele não está com raiva de mim, mas é um confronto? É um confronto. Mas eu vou me organizar, né? Levou uns presentes, foi tudo, né, tranquilo. Quando ele está chegando, vem uns emissários, falam, ih, rapaz, Esaú lá soube que tu está vindo, ele juntou 400 homens e partiu para cá. Surpresa, né? Que isso, né? E agora, Jacó, ele percebeu o baque, né? Ele sentiu, mas ele não se intimidou. Então ele vai e organiza a família dele, eu não vou ler tudo aqui não. Ele organiza a família dele em grupos, separa os presentes, ele organiza tudo. Quer dizer, ele não age primeiro, ele não foge de medo, perspectiva. Não, eu vim porque Deus falou para mim vir, então eu vou vir. Deus estará comigo. Ele não morre de medo, também não fica super zangado, fala, pô, esse cara, em vez de falar comigo, vem em cima de mim, eu vou atacar de uma vez. Também ele reflete, se organiza.
e espera o encontro. E nessa hora surge uma experiência que eu quero mostrar para você. Está em está em Gênesis, 32. Vou ler o verso 23. Esse verso é um resumo daquilo que eu falei, ele organizou tudo. Diz o verso 23. E tomou-os, as pessoas, a família e os bens, e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Então ele se organizou para aquele confronto, né? Assim como Davi se organizou para o confronto com o Golias. Então, Jacó, porém, ficou só. Aí vem a intervenção. Verso 24. E lutou com ele um homem. Surgiu. Até que a alva subiu. E vendo esse homem, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Esse homem é uma presença de Deus. Aqui diz que Jacó lutou com ele. Talvez a melhor coisa seria Jacó se agarrou com ele. E aquela figura de Deus não conseguia que Jacó desistisse. Jacó se agarrou com ele e falou: não te solto até tu me abençoares. Fé com ousadia. Então, diz aqui, o homem, aqui essa palavra, toca na coxa de Jacó. Ele rompe o músculo de Jacó, que aí o Jacó teve que soltar, né? E vendo este que não prevalecia, olha, Deus não prevalecia com ele. Tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. E disse: deixe-me ir. Tocou na juntura da coxa. Jacó teve que abrir a perna, mas Jacó não largou. Então, ele disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu, eu tenho que ir embora. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Se você acha que as tuas atitudes em busca de colocar em prática o que você conhece de Deus, em busca de fé, em busca de uma manifestação de Deus na sua vida, não tem poder, então agora você tem que rasgar esse pedaço da sua Bíblia, e eu poderia falar outros aqui. A sua atitude move o coração de Deus. A sua atitude de fé, seja você quem for. Talvez você dissesse: mas Jacó usurpou a primogenitura do irmão. É verdade. Eu não estou justificando, não. Mas o amor dele é Deus, a fé dele é Deus, e a persistência dele, a perseverança, Deus não conseguia desprezar. Quando está escrito na Bíblia que não conseguia se soltar, vocês têm que entender, não é que Deus não teria forças, né? Deus não conseguia desprezar aquela atitude. E disse-me, porém, deixa-me ir. Já é alva. Aí Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Talvez você ache que uma atitude dessa é uma atitude arrogante, né? Deus mandou e ele disse não. Talvez você precise refletir um pouquinho essas coisas, né? Deus aqui estava mostrando a ele a dificuldade que era para ele. Mas ele disse: eu confio em ti, nada para mim é difícil. Não com palavras, mas com atitude. Ah, pastor, como é que você sabe? Eu vou ler o próximo versículo, né? Você vai ver, né? Assim que ele diz isso: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Não é possível que você ache que Deus não sabia o nome dele. Que a gente às vezes lê a Bíblia e a gente às vezes perde um pouco a perspectiva. Quando Deus pergunta para ele qual é o seu nome, não é porque Deus não tem conhecimento do seu nome. Ele quer falar algo para Jacó. O nome, principalmente no Oriente, ele tinha uma característica.
Jacó quer dizer usurpador. Deus pergunta para ele, qual o seu nome? Ele diz, eu sou usurpador. Um coração quebrantado e sincero, o Senhor não negará favor. Amém? Vocês lembram da mulher samaritana? Quando Jesus tem um encontro com ela no poço, é a mesma coisa. Ele pergunta para ela, vai lá e chama teu marido. Ela fala, Senhor, já tive muitos maridos, mas não tenho nenhum. Ele disse, bem disseste. Ela podia dizer, não, meu marido chama-se tal, porque ela tinha um, né? Mas ela reconhece o que está sendo perguntado para ela. E ela responde, eu sou uma pecadora, Senhor. Jacó fala a mesma coisa. Meu nome é Jacó. Então, ele diz, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. E prevaleceste. Busque no Senhor. Tenha atitude que condiga com o que você quer, com fé e com ousadia, que a tua vontade vai prevalecer. Ah, pastor, mas às vezes pode ser, né, que Deus não queira. Mas se Deus não quiser, Deus vai te dizer que não quer e por quê. Mas enquanto Deus não me disser que não quer e por quê, eu acho que eu devo clamar ao Senhor. Amém? Porque acontece, está na Bíblia, né? Jacó então faz isso, então Deus muda o nome dele. Deus troca ele de Jacó para Israel. Vocês sabem quem foi Israel? Israel foi o novo nome do povo de Deus. Deus mostrou para esse homem que era isso que ele queria que seu povo fizesse. Lutasse, se agarrasse com Deus, não se entregasse, até que recebesse a bênção de Deus. Você é povo de Deus. Eu também. Então a história continua, né? Então Jacó pergunta a ele, peço-te, quero saber o teu nome. E ele perguntou, por que saber o meu nome? E abençoou ele ali, né? Então, nessa noite, né, eu quero que você saiba que a nossa atitude de fé, a nossa perspectiva da luta que enfrentamos, a nossa perseverança, a nossa humildade diante de Deus. Ele diz, eu sou Jacó, sou um usurpador. Assim como a mulher samaritana falou, não tenho marido. Deus sabia. O que Deus perguntou? Para que aquela pessoa tivesse a oportunidade de tocar o coração de Deus. Um coração quebrantado, meu irmão, minha irmã, Deus não muda, não importa qual seja a sua limitação, não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a sua dificuldade. E Deus o abençoou. E lá na frente diz que saiu o sol, né? E ele atravessou sozinho, mancando, né? Ele estava mancando de uma coxa, porque na luta ele teve um músculo ali arrebentado, né? Ele vai encontrar o seu irmão, e o que o seu irmão faz? Abre os braços, beija ele, abraça, passou, seja muito bem-vindo. E eu fico pensando, será que quando Esaú saiu de lá, era esse o seu propósito? Lembra? Esaú, né? Qual foi o recado? Esaú saiu com... Pô, se ele fosse receber o irmão, a família, ele devia trazer quem? Né? Devia trazer a família. Pô, eu vou receber o meu irmão, pego 400 guerreiros. Mas Deus não disse que abençoaria ele? Assim como Deus guiou aquela pedrinha de Davi para aquele único lugar ali, Deus tocou no coração de Esaú, e Esaú recebeu de braços abertos. A atitude de fé de Jacó moveu o coração de Deus. Que você, meu irmão e minha irmã, volte atrás com todo o respeito, mas em sua negligência. Porque se acomodar, que Deus sabe, se Ele quiser, Ele faz, não condiz com o que Deus espera de você. O que Deus espera de você é que você avance com fé e ousadia. É uma decisão.
ter a perspectiva certa desde o início, para que na hora final você consiga ter fé e ousadia suficiente. Não se preocupe. Você não vai conseguir vencer mesmo, não. Mas Deus vai fazer uma intervenção e todo mundo vai achar que tu venceu. Ah, Davi virou o rei porque venceu o Golias. É verdade, mas que pedrinha bem localizada, né? Jacó virou Israel, foi o pai das 12 tribos de Israel, que é o povo de Deus. Mas, pouca gente se lembra que ele se agarrou com Deus, se humilhou e clamou, aí recebeu a sua bênção. Ele decidiu correr atrás da bênção. Vou chamar nossos músicos para estar aqui conosco nessa hora. A nossa vida, ela é sempre recheada de surpresas, de aflições, de bênçãos também. Mas as bênçãos nós recebemos com mais facilidade. As lutas e dificuldades precisam ser enfrentadas e vencidas. Não se deixe dominar pela ideia de que é mais difícil do que você pode. Você pode não saber como, mas o teu Deus sabe, amém? A tua perspectiva sobre a dificuldade é essa. Eu não sei como vencer, mas eu não vou perder. Eu vou buscar em Deus. E o que eu sei? O que eu sei, eu vou fazendo. O que eu sei, eu vou fazendo. Lembra, Jacó aqui, que eu estou finalizando com o exemplo de Jacó? Jacó pegou, atravessou as mercadorias um pouco para cá, um pouco para lá, porque caso houvesse um problema muito grande, ele não perderia tudo do mesmo golpe. Ele tinha pessoas que lutavam também. Botou pessoas que lutavam aqui, pessoas botou que lutavam ali, pegou os presentes, botou na frente, deixou as mulheres e as crianças para trás. Ele organizou para uma luta, assim como Davi. Davi não saiu do rei Saul e se jogou contra o Golias. Ele foi lá no ribeiro procurar pedra. Ele não pegou 5 pedras, não pegou uma pedra. Ele foi lá procurar pensando uma pedra que eu possa manipular com a minha arma. É assim que o que eu sei, eu faço. É pouco para vencer seu problema. Não, mas na mão de Deus é o suficiente, amém? É uma decisão. Que nessa noite e nessa hora, você fala com Deus. Vou avançar com ousadia. Fale com Deus enquanto escutamos esse cântico em nome de Jesus. Lembra? É só uma impressão. Deus pode mudar a história. Talvez hoje você esteja vivendo um problema. Você se sente só. E que você não vai conseguir vencer. Porque você não sabe. Deus sabe. Busque que Deus vai te dizer como. No fim das contas, ele vai dar aquele empurrão, aquele milagre. Só uma decisão. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Vocês lembram? Jacó estava no meio daquela luta e de repente, eu li aqui na Bíblia, e de repente apareceu um homem, entre aspas, né? Que era Deus. Aconteceu o mesmo com você essa noite. Você está com as suas lutas e de repente Deus aqui aparece para você e te diz o que você tem que fazer. Mas é uma decisão.
Vamos cantar esse cântico de novo. Você que está em casa, põe a mão no seu coração. Você que está presente, fique de pé. Você vai ter uma oportunidade de tomar uma decisão. Quando tudo diz que não. Ouviu? Esquece. Sua voz me encoraja. Esquece o que tu conclui, porque Deus está do teu lado. Fé com ousadia desde o início. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Levante sua mão. Diga isso para o Senhor: Senhor, eu reconheço que eu não estou só. Aí é a sua casa mesmo. E o que dizes sobre mim Deus está do teu lado. pode se frustrar. Deus disse que te ama e que atende a clamores. Venha em meu favor e cumpra em mim O seu querer. Lembra disso. Jamais Deus esquecerá você. não desistiu de mim. Fé com ousadia. Extra me sustenta e me Mova o coração de Deus. Decida. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Onde você estiver, põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, olha para nós como tu olhaste para Jacó naquela noite, que se agarrou contigo e pediu a bênção, reconhecendo que tu tinhas a bênção, como aqui nós também reconhecemos que tu tens essa bênção, reconhecendo que não merecia essa bênção, mas precisava dela, e se agarrou contigo, e tu olhaste para ele como se ele fosse um príncipe. Que tu diga para nós o que diz para ele: lutaste como um príncipe e prevaleceste com Deus e com os homens, para que possamos sair daqui como Jacó saiu dali e obteve a sua vitória. Essa é a nossa oração. Povo de Deus diz amém. Aleluia. Antes de ir embora, vamos louvar o Senhor com essa música que foi feita lá no Retiro, a primeira, que foi primeiro F, depois a outra. Vamos louvar de novo com essa. Vai encerrar nosso culto, amém? Fala para o seu irmão: Deus ouviu o seu clamor. Pode falar. Dias de guerra, dias de glória, nada vai minar a minha fé. Canta essa música, essa letra é boa. Ela fala a palavra de Deus. O autor da minha fé, em dias de guerra, Em dias de glória, nada vai minar minha fé. prossigo pro alto, é Cristo o meu alvo, o autor da minha fé. Ainda que o sol não brilhe e no céu não tenha cor, creia e não duvide, a última palavra sempre. Senhor, Ainda que o sol não brilhe e no céu não tenha cor, creia e não duvide, a última palavra é do Senhor. vou continuar sem desanimar. É só eu me lembrar de tudo que Jesus já fez por mim. Vou continuar sem desanimar. É só eu me lembrar de tudo que Jesus já fez por mim. Ele faz 7 vezes mais a porção da minha
é o Senhor. Aleluia! Deus é a nossa herança. Que Deus nos abençoe, nos leve em paz e segurança, nos dê uma semana de vitória. Beijo!